Olá! Sabe, por trás de toda grande decisão na área da saúde, sempre tem uma história. E essa história é contada pelos dados. Nesta análise, a gente vai desvendar justamente o primeiro e mais importante capítulo: como transformar um caos de informações em insights que podem, literalmente, salvar vidas. Então, como é que uma pilha de anotações de pacientes vira uma estratégia de saúde pública? Essa jornada que a gente vai explorar agora, essa transformação de dados brutos, muitas vezes caóticos, em informações claras e que geram ação, principalmente no dia a dia da atenção primária à saúde. Certo, primeiro passo, a gente precisa domar o caos. Porque, pensa bem, se a base dos dados for frágil, tudo que a gente construir em cima pode simplesmente desmoronar. Isso pode levar a conclusões que, na melhor das hipóteses, são inúteis e, na pior, perigosas. Olha só essa transformação. É impressionante, né? A gente sai de uma coleção confusa de anotações para uma tabela toda organizada. Cada coluna vira uma variável bem definida, como idade ou pressão arterial, e cada linha representa uma pessoa. É a partir daqui que a análise de verdade pode começar. E para chegar naquela tabela organizada, existe um processo de 4 passos que é fundamental. Cada etapa funciona como uma barreira contra erros que poderiam aparecer lá na frente. Definir variáveis evita ambiguidade, padronizar as unidades garante que os cálculos saiam corretos, é tudo uma questão de prevenção. Prestar atenção nesses detalhes é o que separa uma análise confiável de uma que pode enganar. Um erro que parece pequeno, como tratar um dado que falta como se fosse o número zero, pode distorcer completamente uma média. Bom, com os dados agora organizados, a gente pode começar a fazer a primeira pergunta. O que eles nos dizem em termos de números? Com os dados arrumados, a mágica começa a acontecer. Agora sim, a gente pode finalmente começar a contar e a procurar por padrões. É exatamente aqui que entra o conceito de frequência. A frequência é basicamente o alicerce para a gente construir tabelas e gráficos. É ela que nos permite ver o que é comum e o que é raro. E isso vale tanto para variáveis qualitativas, como um diagnóstico, quanto para quantitativas, como o número de filhos de uma pessoa. E aqui tem uma distinção que é, olha, crucial. A frequência absoluta é a contagem pura e simples. É como saber que tem 20 cenouras para uma receita. Já a frequência relativa é a proporção, ou seja, saber que essas cenouras representam 15% de todos os ingredientes. É essa frequência relativa que nos permite comparar coisas, como a prevalência de uma doença entre uma cidade pequena e uma metrópole, por exemplo. Essa tabela aqui mostra isso na prática. Apresentar os dois números dá a foto completa. Saber que 150 pacientes são hipertensos é importante, claro, mas saber que eles representam 30% do total de pacientes, uau, isso dá a dimensão real do problema. Beleza, já entendemos o básico de frequência. Agora, vamos construir em cima disso. E se a gente quisesse responder a perguntas do tipo: qual a proporção de pacientes que está abaixo de um certo limite? Para isso, a gente usa a frequência acumulada. Ela é incrivelmente útil para variáveis que podem ser ordenadas, como idade ou o nível da pressão arterial. Ela ajuda a definir pontos de corte clínicos. Por exemplo, qual a porcentagem da população com pressão arterial abaixo de 140/90? E olha que insight poderoso que isso pode gerar. Uma análise de frequência acumulada pode revelar, por exemplo, que 85% dos pacientes idosos de uma unidade já receberam a vacina anual contra a gripe. Isso mostra não só uma contagem, mas o alcance de uma meta de saúde. Tá, mas e quando a gente tem dados demais? Muitos pontos de dados individuais que fica impossível analisar um por um. O que a gente faz? A gente agrupa. Agrupar os dados em intervalos, como faixas de idade, simplifica bastante a análise. Mas cuidado, isso é uma faca de dois gumes. O grande desafio aqui é encontrar o equilíbrio certo. Agrupar o suficiente para enxergar a tendência geral, sem agrupar tanto a ponto de apagar detalhes cruciais da história. A chave aqui é ter inteligência no agrupamento. O objetivo não é só criar caixas e colocar os dados dentro, mas sim construir um resumo que simplifique sem distorcer, preservando a essência da história que os dados estão tentando nos contar. Certo, já vimos várias ferramentas. Agora vamos conectar tudo isso a um cenário do mundo real para ver como os dados organizados impulsionam ações estratégicas lá na ponta, num ambiente de atenção primário. E aqui está o resultado de todo aquele trabalho. Um gráfico de pizza simples que nasceu de dados bem organizados e que revela o perfil de saúde da comunidade num piscar de olhos.
Isso é a transformação de registros burocráticos em pura inteligência estratégica. É exatamente isso que mostra como a gente transforma números numa ferramenta estratégica. Os registros clínicos deixam de ser só burocracia e se tornam um mapa que orienta onde os recursos devem ser alocados para melhorar a saúde da comunidade. Para garantir que toda análise seja sólida, vamos resumir tudo num checklist essencial. Pense nele como um guia prático para transformar dados em decisões confiáveis. Seguir esses passos garante que a fundação da análise seja inabalável. É a garantia de que as conclusões tiradas não são apenas interessantes, mas verdadeiras, confiáveis. Esse processo todo que a gente viu é a chave que abre a porta para esses insights. Ele não cria informação, ele revela. Ele transforma a complexidade em clareza e permite que os dados finalmente contem a sua própria história.